Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Naum, um juízo de Deus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será contexto histórico. Em segundo lugar, vamos falar sobre estrutura do livro. E por último, vamos falar sobre a mensagem de Naum. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Naum profetizou os oráculos de Deus para a Assíria, denunciando os pecados desta sociedade no âmbito da ordem espiritual, moral e social, bem como o juízo de Deus sobre este mesmo império. Nesta lição, estudaremos sobre o contexto social, moral e espiritual da Assíria, no tempo do profeta Naum, o julgamento de Deus e a profecia de Naum para a queda de Nínive. Contexto histórico. Síntese biográfica de Naum. Naum, profeta de Deus, cujo nome significa confortador, descanso ou consolador, nasceu na cidade de Elcos e, por ordenança do Senhor, foi chamado a pregar para o Império Assírio sobre a iminente destruição da ímpia cidade de Nínive, no período de 640 a 630 a.C., por causa de suas iniquidades espirituais, morais e sociais, bem como opressão a Israel. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. Estado moral e espiritual dos ninivitas, no caso o Império Assírio, no tempo do profeta Naum. Aproximadamente 150 anos antes do profeta Naum profetizar para a Síria, o profeta Jonas profetizou a salvação aos ninivitas. Estes se arrependeram e receberam pela misericórdia do Senhor a salvação da destruição. Entretanto, uma outra geração da cidade de Nínive, desconhecendo o amor e a misericórdia de Deus, afronta o Senhor, praticando desenfreadamente pecados e mais pecados reprovados por Deus, tendo isto provocado a ira e o julgamento do Senhor contra aquela cidade. O livro de Naum traz em seu 3º capítulo uma abominável lista de pecados dos diferentes segmentos da sociedade dos ninivitas. E dentre eles podemos mencionar crueldade, mentiras, violência, roubos, homicídios, idolatria, vaidade, feitiçarias, adivinhações, adultérios, soberba, etc. Naum, capítulo 3, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias.
Ainda no capítulo 3, versículos 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: És tu melhor do que No-Amon, que estava situado entre o Nilo e seus canais, cercadas de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Put e Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Apesar do Senhor ter utilizado a Assíria para punir Israel, reino do norte, quando em 722 a.C., Israel foi levado cativo para a Síria e suas terras foram habitadas por diversos povos estrangeiros e nunca mais se recompuseram como nação. Os assírios demonstraram soberba e autoexaltação ao ponto de implacavelmente perseguirem Judá, dizendo que iriam destruir a cidade de Jerusalém, de tal modo que nem Jeová, o Deus Todo-Poderoso, podia impedi-los. Neste tenebroso contexto moral e espiritual da sociedade ninivita, o Senhor anuncia através do profeta Naum que ele, o Todo-Poderoso, está contra Nínive, vai julgá-la e castigá-la pelos seus abomináveis atos pecaminosos. Naum, capítulo 3, versículos 5 ao 7, diz o seguinte: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Passemos a ver o item 2 da lição agora, sobre a estrutura do livro. O livro de Naum, quanto à sua estrutura, apresenta 3 capítulos, relatando no capítulo 1 a apresentação de Deus aos assírios e o cuidado do Senhor com Judá. No capítulo 2, o juízo de Deus e a derrocada de Nínive. E, finalmente, no capítulo 3, a descrição dos pecados dos assírios e as lamentações sobre Nínive. Item número 3 da lição, a mensagem de Naum. Considerando a estrutura do livro de Naum, podemos dividir a mensagem em 3 partes, a saber: primeiro, a apresentação de Deus aos assírios e o cuidado do Senhor com Judá. O profeta Naum apresenta o Senhor aos ninivitas como Deus Todo-Poderoso que exerce todo o controle sobre as coisas criadas, enfatizando que ninguém pode se levantar contra o Senhor sem ser punido, existindo um só Deus e que além dele não existe outro. Naum ainda registra os atributos morais de Deus quanto à sua longanimidade, benignidade, bondade, soberania, e que ele salva, guarda e protege o seu povo. Isso está escrito em Naum, capítulo 1, versículos 1 ao 10, que diz o seguinte: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos.
O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Para demonstrar o cuidado com o seu povo, o profeta Naum anuncia a Judá que o Senhor exterminará os assírios, livrando Judá deste ferrenho, opressor e adversário. Matará o rei assírio, destruirá todos os seus ídolos e imagens do templo pagão, e também conclama Judá a viver tempos de paz e realizar livremente as suas festas. Naum, capítulo 1, versículos 11 ao 15 diz assim: De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. O juízo de Deus e a derrocada de Nínive. Nós vamos, a partir deste momento, quando vamos falar sobre o juízo de Deus e a derrocada de Nínive, os acontecimentos e o descritivo com relação a este ponto da lição. Então, o primeiro ponto relacionado ao juízo de Deus e a derrocada de Nínive é que é anunciado que a Babilônia destruirá Nínive. Pela sucinta descrição das características de um exército, infere-se como sendo o exército da Babilônia, o instrumento utilizado por Deus para a total destruição de Nínive. Naum, capítulo 2, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: O destruidor sobre contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças,
porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. Portanto, aqui fala sobre o cerco e a tomada de Nínive, que pela descrição do exército, o exército vermelho, é o exército da Babilônia. Como segundo acontecimento dessa derrocada de Nínive com o juízo de Deus, nós temos a anunciação da inundação da cidade de Nínive. O profeta Naum anuncia que os babilônios utilizariam como estratégia de guerra para destruir Nínive e inundar a cidade pelas águas de uma represa muito próxima desta cidade de Nínive. Então, a cidade seria dominada através de uma inundação. Naum, capítulo 2, versículos 6 ao 8, diz assim: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem, parai, parai, clamas, mas ninguém se volta. Como terceiro ponto desse acontecimento do juízo de Deus e a derrocada de Nínive, nós temos que Nínive perdeu todos os bens materiais para os assírios. O profeta anuncia que Nínive seria saqueada e todo o ouro, a prata, riquezas, objetos de valor seriam levados da cidade, ficando esta totalmente destruída, despovoada, com medo e desolada. Naum, capítulo 2, versículos 9 ao 12, diz: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos estes empalidece. Onde está agora o covil dos leões? E o lugar do pasto? Dos leãozinhos? Onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém o espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. A destruição do aparato militar da Síria, como quarto acontecimento nessa derrocada de Nínive. Naum anuncia que o outrora poderoso exército assírio, o grande símbolo de orgulho e glória dos ninivitas, seria totalmente dizimado, inclusive com as armas de guerra queimadas, e a Síria nunca mais se levantaria como um majestoso império. Naum, capítulo 2, versículo 13 diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros. A espada devorará os teus leãozinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Portanto, para o juízo de Deus e a derrocada de Nínive, nós tivemos 4 acontecimentos. Primeiro, a Babilônia destruirá Nínive.
Segundo, a inundação da cidade de Nínive, a perda de todos os bens materiais dos assírios. E, em quarto lugar, a destruição do aparato militar da Assíria. Passemos agora a falar sobre a descrição dos pecados dos assírios e as lamentações sobre Nínive. Considerando que já mencionamos sobre a descrição dos pecados dos assírios, neste ponto da lição, nos restringiremos a estudar as lamentações sobre Nínive. E o primeiro acontecimento sobre essas lamentações é que o povo e a economia de Nínive foram totalmente desmobilizados. No momento pós-guerra, a lamentação sobre Nínive seria por causa de sua desolação, fome, sede, sem ter para onde ir e com sua economia totalmente devastada. Naum, capítulo 3, versículos 11 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas. De par em par, os teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consume-se-te-á com o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. E o segundo acontecimento, com relação às lamentações sobre Nínive, nós temos a queda de Nínive. O povo de Nínive lamenta a morte do rei, governadores, generais e líderes, ficando espalhados nas montanhas sem qualquer possibilidade de renascer como nação, sendo então sacramentada a queda da grande Nínive, orgulho dos assírios, no ano de 612 a.C., o ano da queda de Nínive. Naum, capítulo de número 3, versículos 18 a 19, registra esta queda. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Concluindo a aula de hoje. Deus é amor, misericordioso, mas também é justo. E realizará o julgamento de cada pessoa, povo, nação, segundo as suas obras. Nínive teve duas oportunidades para se voltar para o Senhor. E como se inclinou para a prática do mal, foi abatida pelo juízo divino. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar.
se Deus permitir.